Então, os ciclos reprodutivos, eles são divididos em três. Ciclo diplobionte, ciclo aplobionte e ciclo aplodiplobionte, que são os dois. Então, olha só. O primeiro ciclo aqui, que é o ciclo diplobionte, para você se familiarizar com isso, você tem que entender que esse aqui seria, por exemplo, dos seres humanos. Tá bom? Para ficar claro isso daí. Então, olha só. Você tem aqui, ó, primeiro, ó, você está vendo que o indivíduo adulto, ele é diploide. Diploide. Então, ele realizou a meiose gamética, você pode anotar aí no seu livro, tá bom? Meiose gamética, porque ele produziu o quê? Gametas, tá? Então, isso que acontece nas nossas gônadas, nos nossos órgãos sexuais. O espermatozoide vai realizar a meiose gamética e vai produzir gametas. O que são as gametas? As células sexuais, espermatozoide ou óvulo. Aí você acompanha aqui no cursor, ó. Esses gametas, óvulo e espermatozoide, vão se unir, que é a fecundação. A fecundação vai formar o zigoto, tá? Que é a primeira célula que forma você. Agora, para você anotar aí no teu caderno, você que está desenhando, ou anotar na sua apostila do lado. Do zigoto para o indivíduo adulto, qual processo de divisão celular está acontecendo? Mitose ou meiose? Se ele é diploide ali, tá vendo? 2N. E ele vai continuar diploide, o que vai acontecer, gente? O que acontece com os seres humanos? Ele é o zigoto, uma única célula. Para a gente crescer em tamanho, até você estar aí do seu tamanho que você está agora, aconteceu o quê? Mitose, tá bom? Você pode perceber que alguns ciclos reprodutivos, eles podem ter mais de uma mitose acontecendo. Mas meiose só acontece uma vez no ciclo reprodutivo. Tá bom? Então, ó, diploide, o indivíduo adulto, tá bom? Realizou a meiose gamética, que produz gametas. Os gametas se fecundaram, se uniram, formaram o zigoto. O zigoto, por mitose, ele vai crescer até se tornar um indivíduo adulto. Já no ciclo aplobionte, tá? Aplobionte, o indivíduo adulto, ele é haploide. Ele é haploide. Então você percebe aqui que para ele produzir gametas, ele só consegue produzir gametas por mitose, porque não tem como ele produzir um gameta com meio cromossomo. Então, o que a gente viu, por exemplo, quando a gente estudou ali a partenogênese, viu o zangão ali como é que funciona, né? O zangão, ele é haploide, então teve que realizar o quê? A mitose para produzir gameta. Aí realizou, então, produziu os gametas se fecundaram e formaram o zigoto diploide, tá? Formaram o zigoto diploide. Aí o zigoto que vai realizar a meiose. Então, por isso que você está vendo ali que a meiose ela é uma meiose zigótica, tá? Ah, professor, é meiose zigótica porque vai produzir zigoto? Não. É a meiose zigótica porque o zigoto foi que realizou a meiose, tá bom? Aí, esse zigoto vai produzir os esporos. Os esporos agora, que são célulazinhas bem pequenininhas, vão se transformar em um indivíduo adulto. Então, dos esporos para o indivíduo adulto, você anota do lado aí do seu desenho ou da sua apostila. Realizou aqui o quê? Mitose também, tá bom? E o último ciclo é o ciclo aplodiplobionte, tá? Que é a união do ciclo haploide com diploide. Essa daqui, por exemplo, seria um exemplo do ciclo vegetal. Porque o ciclo vegetal, ele tem indivíduos que são diploide, tem indivíduos que são haploide. Então, em um ciclo de vida, por incrível que pareça, existem dois seres diferentes. Ele é um ser, ele se transforma em um ser diferente para depois ele se transformar naquele ser igual ao original. Olha só que doideira. Tá aqui, ó, começa por aqui, ó, adulto diploide. Esse esporófito seria uma parte da planta lá. Então vai acontecer a meiose espórica. Por quê? Porque ela produziu esporos.
tá? Meiose espórica, que produziu esporos. Esses esporos, ele vai produzir um vegetal. Então, aqui, desses esporos haploide, até ele se tornar em adulto haploide, você coloca na sua apostila aí, ó. Tá acontecendo mitose. Tá acontecendo mitose, tá? Esse adulto, ele vai crescer e ele vai produzir gametas. Se ele é haploide, ele só pode produzir os gametas por mitose. Então, você coloca aí na sua apostila ou no desenho que você está fazendo, você coloca aí mitose que fez ele produzir esses gametas aí. Esses gametas vão se fecundar, vai formar o zigoto. Esse zigoto agora, até ele formar o adulto, vai passar por qual processo aqui para ele se transformar em adulto? Passa por mitose novamente, para ele poder crescer em número de células até novamente virar esse indivíduo diploide. Tá bom, pessoal? Vimos aqui então os ciclos reprodutivos.